com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Êxodo 25, 18 ou 20. Nas figuras dos querubins e do trono de misericórdia, que formavam uma só peça de ouro, temos a mais magnífica representação da Trindade Divina em toda a Escritura. Já identificamos o que representa o trono de misericórdia e agora identificaremos o que representam os 2 querubins colocados em cada uma das extremidades. Em nenhum lugar da Bíblia eles são citados como anjos. Anjos não têm parte no trono de misericórdia, porque eles não são um com Jesus. Por isso, não podemos identificá-los como anjos interessados em observar o mistério da nossa salvação, como diz 1 Pedro 1,12. Os querubins do trono de misericórdia são mencionados como os querubins da glória, Hebreus 9, 5. A tampa da Arca da Aliança foi feita de uma única peça de ouro, na qual foram modeladas 3 figuras: os 2 querubins e o propiciatório aspergido com sangue. Essa é uma figura da plenitude da divindade, constituída pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, ou Deus triuno. Assim como há uma única peça de ouro, há somente um Deus, e tal como há 3 figuras representadas na tampa, há 3 pessoas da divindade. Um querubim, o Pai, trono de misericórdia, o Filho, o outro querubim, o Espírito Santo. Uma peça de ouro, um único Deus. Formando 3 figuras, podemos ver um triângulo, representando a Trindade divina e eterna, Pai, Filho e Espírito Santo. Se desenhar um triângulo, pode pôr numa escala descendente o Filho, o trono de misericórdia com sangue aspergido no meio, um querubim acima o Pai, um querubim à esquerda o Espírito Santo. Somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um no plano da redenção, como vimos em 1 João 5, do 5º ao 8º versículo. Assim, o Pai e o Espírito Santo observam com olhos atentos e satisfeitos o propiciatório manchado de sangue, a obra consumada da redenção. Deus disse a Moisés: quando eu vir o sangue, passarei adiante. Êxodos 12, versículo 13. Quando Deus vê o propiciatório aspergido com sangue, sua justiça é satisfeita e ele suspende a sentença de morte. Através de todo o Antigo Testamento, os querubins sempre estão relacionados com o julgamento do pecado. Eles são os guardiões da santidade de Deus, assim como de tudo que pertence à obra da redenção. Vamos ver a seguir alguns exemplos.
Os querubins guardavam o caminho para a árvore da vida com a espada flamejante, a leste do jardim do Éden. Gênesis 3, versículo 21 e 24. Figuras de querubins foram bordados no véu. Hebreus 10, 20. Guardando a entrada do lugar santíssimo, a sala do trono de Deus, como em Êxodos 26, 31, 33. O pastor de Israel habita entre os querubins, dizia o salmista no Salmo 80, verso 1. O Senhor reina e se assenta entre os querubins. Salmos 99, 1. Só podemos concluir que os querubins representam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, enquanto o propiciatório, o trono de misericórdia, representa, em separado, o Filho de Deus, o Redentor. Esta ideia não é nova, e outros estudiosos da palavra têm chegado a conclusões semelhantes. Vejamos aqui um exemplo extremamente interessante. Em um livro sobre doutrina publicado em 1804 por um homem chamado Jones, há um capítulo sobre nomes e títulos de Cristo, do qual extraímos aqui os seguintes trechos. A Arca da Aliança. O primeiro objeto a ser construído preconizou a aliança da graça acertada entre as pessoas da divindade, ou Elohim, em Jeová, representados de maneira perceptível nos querubins em relação às suas funções na graça divina. O Pai e o Espírito são apresentados desta forma, observando e cobrindo com suas asas o trono de misericórdia, ou propiciação, mediador, o lugar de seus pés. Todos esses termos são sinônimos e expressam a natureza humana, assumida pela natureza divina na pessoa de Jesus Cristo. Este coroou e cobriu a arca, ou a igreja, sob ele, com a qual toda a igreja deveria se apresentar unida, assim como Cristo e o Pai são um, e co-participantes nele, da glória e natureza divina. São João 17. O crente verdadeiro deve ter um lugar pela fé na arca de Deus, estar coberto por Cristo, a propiciação, e estar sobre as asas ou proteção de Deus, ou seja, das três pessoas da aliança. Assim é dito a respeito de Ruth, que veio a crer ou se colocou sob as asas de Jeová, o Elohim de Israel, seu povo. Assim, buscar a face de Jeová significava apresentar-se diante da arca, o único lugar onde estava o Shekinah, a manifestação divina sob a lei. É isto que o salmista quis dizer com a expressão "à sombra das asas de Deus", para demonstrar sua própria confiança e alegria, fervorosamente exaltada diante de outros. O Senhor também empregou a figura efetiva de um pássaro ao lamentar o fato dos judeus terem rejeitado se ajuntar sob sua proteção, embora ele estivesse no meio deles e os tivesse trazido para si em asas de águia. Podemos ver isso em Êxodo 19, 4 e 25 e 20. Em resumo, a construção da arca deu origem a vários conceitos espirituais aplicados pela igreja primitiva, motivando-os a considerá-la acima de todos os demais objetos sagrados. A Arca da Aliança
ou Arca de Jeová Elohim, como também é chamada, serviu como símbolo ou testemunho para a igreja primitiva desta verdade fundamental do Deus triuno. Ela se foca. Desta forma, Deus se apresentou a nós como habitando no próprio querubim, pois assim deveria ser traduzido. E é ali que devemos invocá-lo. Havendo disponibilidade, Deuteronômio 6, 1 Crônicas 13, Levíticos 16, Números 7, Êxodo 25. O Shekinah. No meio desta peça de ouro triuna estava a própria presença de Deus com sua glória resplandecente, em manifestação visível sobre o propiciatório aspergido de sangue. Como já vimos, foi ali que Deus falou em voz audível. Os hebreus chamavam esta manifestação da glória visível ou do esplendor de Deus de Shekinah. Embora essa palavra nunca apareça na Bíblia, ela é citada em outros textos hebraicos. Exemplo, no Shabat 22b. Encontramos que as lâmpadas que queimavam fora do véu atestavam que o Shekinah permanecia no meio de Israel. Além disso, o Antigo Testamento contém inúmeras passagens impregnadas da ideia da presença e do esplendor visível de Deus. A palavra Shekinah significa aquele que habita, referindo-se à habitação visível de Deus entre o seu povo. O registro dessa manifestação visível descendo sobre a arca é encontrado em Êxodo 40, 33, 38, onde a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Antes disso, Moisés esteve na presença do Senhor e foi visivelmente transformado por essa experiência. A presença de Deus era tão evidente na arca que quando esta seguia adiante ou parava, Moisés dirigia-se a ela como o Senhor. Veja um exemplo em Números 10, 35 e 36. Essa ideia se mantém através de todas as jornadas e conquistas do povo de Israel. Quando a arca foi perdida, em 1 Samuel 4, os filhos de Israel perceberam claramente que tinham perdido muito mais do que um simples objeto. Eles sabiam que junto com a arca haviam perdido a glória de Deus. Asaf refere-se convictamente a esta manifestação nas palavras iniciais do Salmo 80. Escuta-nos, pastor de Israel, tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu resplendor. Algo visto também em Isaías 37, 16. A Arca da Aliança é a única peça da mobília do tabernáculo sobre a qual Deus residiu em esplendor. Todas as outras seriam peças vazias se a presença não estivesse na arca. Da mesma forma, a igreja torna-se vazia e sua cerimônia perde o significado se a presença não estiver ali. Leia Mateus 18:20. Então você entende por que esta presença na igreja é tão importante? No Novo Testamento, o Shekinah representa a glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, 6. Jesus era
o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Hebreus 1:3. Ele era a palavra que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1. Ele era o Senhor da glória. Coríntios 1, capítulo 2, 8. De fato, seu esplendor um dia iluminará a terra. É o que afirma Apocalipse 18, verso 1. O lugar santíssimo era um local muito especial dentro do tabernáculo. O pátio era iluminado pela luz natural do dia, e o lugar santo era iluminado pelas 7 lâmpadas. Mas no lugar santíssimo não havia luz artificial ou natural. Contudo, este era o local mais claro do tabernáculo, pois era iluminado pela luz referida em 1 Timóteo 6, 15 e 16. A luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. Ele era iluminado pela glória de Deus. O lugar da arca. A arca da aliança estava no lugar santíssimo, ou no Santo dos Santos. Esta área media 10 côvados de comprimento, 10 côvados de largura e 10 côvados de altura, ou 1000 côvados cúbicos de volume. Tinha a forma de um quadrado, assim como o altar de bronze, o altar de incenso e o peitoral usado pelo sacerdote. A glória Shekinah de Deus enchia este espaço quadrangular e cobria o piso de terra no interior do véu. Isto representa a terra sendo cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Abacuque 2:14. Os 1000 côvados de volume apontam para a glória plena do reino, conforme expressa no milênio, ou ano milenar, 1000 anos, retratado em Apocalipse 20, do 1 ao 6. O cumprimento completo e final será a glória de Deus na Jerusalém celestial, a cidade quadrangular e a cidade eterna de Deus e dos redimidos. Apocalipse 21.